Olá, me chamo Gabriela Santos Damasceno, sou discente do curso de Licenciatura Plena em Música da Universidade do Estado do Pará, cursando o 6º semestre. O artigo que será apresentado agora tem por título Planejamento e Estrutura em uma Escola de Ensino Regular em Belém, um relato de experiência nas aulas de música. Fui orientada pelas docentes Dione Colares e Cisneia Sobrinho. Bem, este artigo tem como objetivo relatar as experiências do estágio vivenciadas em uma escola de ensino regular em Belém do Pará, assim também como apresentar a realidade e os desafios do educador musical dentro do contexto da educação básica. A metodologia utilizada neste trabalho foi a observação participante e os dados relatados foram obtidos por meio do diário de bordo e dos relatórios semanais que foram elaborados na disciplina Estágio Supervisionado em Campo de Estágio. Dessa forma, concluímos que a estrutura e o planejamento docente influenciam diretamente no processo de ensino-aprendizagem. O trabalho vai falar um pouco sobre a importância do estágio supervisionado para o discente, o docente em formação, a estrutura educacional e o planejamento docente. Um pouquinho sobre a importância do estágio supervisionado. Nós sabemos que o estágio ele é importante para que você entre em classe, para que você tenha esse domínio de classe, também para que tudo aquilo que foi aprendido dentro da academia, no período de estudos dentro da academia, sejam colocados em prática, assim como fala Castro e Rocha. As práticas de ensino e o estágio supervisionado representam uma instância importante e fundamental à formação do professor, sendo marcada por intensa e significativa aprendizagem profissional. Então, aquele docente em formação ele vai estar sendo preparado dentro do estágio para a realidade que ele vai enfrentar dentro, nesse caso, da escola de ensino regular. A escola que será relatada, que foi observada neste trabalho, é uma escola localizada na principal avenida da cidade de Belém. Essa escola ela possui duas regiões. A região superior, onde acontece um projeto, onde as atividades não são apenas educacionais, mas também são atividades que tratam da área da saúde, Os alunos recebidos na escola são alunos de 1º a 5º ano, na faixa etária de 6 a 11 anos de idade. A escola, que fica localizada na parte inferior, tem salas, algumas salas de aula amplas, outras nem tanto. As salas do 1º ano, que foram acompanhadas, são salas menores. Algumas salas de 4º ano também não são grandes, são bem menores que as salas de 5º ano, a exemplo. Nesse trabalho foram acompanhadas as turmas de 1º ano, de 4º ano e de 5º ano. Cada turma variava entre 25 a 30 alunos de 4º e 5º ano, e a turma de 1º ano era um pouco menor. As salas de aula, como eu falei, algumas eram espaçosas e outras não. Algumas outras também possuíam uma boa ventilação, outras não. Nenhuma das salas era apropriada às aulas de música. Não havia um isolamento acústico, por mais espaçosas que elas fossem, mas algumas não tinham um espaço suficiente para que a aula de música ocorresse, até porque precisava de deslocar mesas e cadeiras onde os estudantes usavam. E como o número de alunos dentro da sala é grande, às vezes, dependendo da atividade proposta, precisava se dividir a turma por causa do espaço que era pequeno.
A exemplo, houve uma atividade feita onde estávamos tratando sobre a música Trenzinho Caipira, do compositor Heitor Villa-Lobos. E a atividade era a seguinte: a turma em círculo deveria ouvir a música e caminhar com sacolas nas mãos, batendo a pulsação e fazendo o barulho do trem, né? Aqueles sons do trem, após uma audição. A sala, como tinham mais ou menos 30 alunos dentro de sala de aula, o tamanho dela não dava para que todas as crianças ao mesmo tempo participassem da experiência musical. Então a turma teve que ser dividida e teve que ser em 2 momentos distintos que a atividade precisou ser feita. Sem contar que esse deslocamento das cadeiras e mesas dificulta, tira um pouquinho do tempo da experiência musical que o educador quer que os alunos experienciem. E a partir disso, nós vemos a importância da estrutura para o docente, né? A estrutura da escola precisa ser adequada ao espaço. O espaço ele precisa ser adequado para o docente e para o aluno, para que a experiência, né, para que o ensino e a aprendizagem ele seja mais efetivo. Como não havia espaço, dificultava um pouco. Os alunos ficavam, os que estavam esperando, um pouco mais dispersos. Não conseguia-se que toda a turma em unidade estivesse ali participando junto, o que é muito importante dentro da experiência musical. Também, outra dificuldade da realidade da escola é a falta de isolamento acústico. Os outros professores de outras salas conseguiam ouvir e reclamavam também do barulho que estava sendo feito pela professora de música. Até o espaço que era utilizado, por exemplo, ali no refeitório, também às vezes alguns servidores reclamavam do barulho que estava sendo feito por conta da aula de música. Então, é importante que essa troca, que a escola, que vai muito além daquelas 4 paredes, né? Ela ensina, seja um espaço apropriado, assim como Davis fala, né? Que a escola é um espaço mais do que 4 paredes, é um clima, é um espírito de trabalho, é uma produção de aprendizagem, são as relações sociais de formação de pessoas. O espaço tem que gerar ideias, tem que gerar sentimentos, movimentos no sentido da busca do conhecimento, tem que despertar interesse de aprender, além de ser algo aprazível e confortável, tem que ser pedagógico também. O aluno aprende dele lições sobre a relação entre o corpo e a mente, o movimento e o pensamento, o silêncio e o barulho do trabalho que constroem o conhecimento. Então, a estrutura educacional ela é extremamente importante nesse processo de ensino e aprendizagem. Outro ponto importante desse processo de ensino e aprendizagem é o planejamento docente. O planejamento docente, ele tem a fundamental importância, porque é a partir dele, é o comecinho, é o embrião da aula, podemos dizer assim, é onde o professor senta para planejar, para esboçar as suas aulas, os seus objetivos, tudo aquilo que ele quer extrair e ensinar da turma dele, tanto aprender com a turma dele como ensinar a turma dele. Então esse planejamento é uma etapa inicial, né, que antecede a aula propriamente dita. Então o planejamento docente, tanto o planejamento de ensino, que é o planejamento, digamos, para o semestre, né, do professor, como o plano de aula, né, que é aquele plano que vai ser executado diretamente dentro de sala de aula. É muito importante, ele tem que ser maleável também, tem que ser flexível, adaptando-se a cada turma. Uma das experiências que eu obtive em campo de estágio foi o mesmo planejamento da docente a todas as turmas de 1º, 4º e 5º ano.
sendo que as atividades expostas, elas eram iguais a essas turmas. Porém, a abordagem da professora mudava de acordo com as turmas, certo? Existiam atividades como a do trem caipira e também do Eu Me Chamo. Em muitas aulas, também a estagiária que estava presente conduzia a turma em atividades musicais, e uma dessas atividades que foi feita em aula era a atividade Eu Me Chamo, onde estava sendo trabalhada a pulsação e o ritmo dos alunos e precisava-se de espaço. Foi trabalhado esse ritmo, essa pulsação, nas 3 turmas, 1º, 4º e 5º ano. Porém, na turma do 1º ano, teve que ser mudada a atividade do Eu Me Chamo, porque eles não estavam conseguindo ainda captar a questão rítmica. Os ritmos propostos eram um pouco mais complexos a crianças de 5, 6 anos de idade. Então, nós tivemos que sentar novamente e planejar uma outra atividade para que fosse feita com as crianças de 1º ano. Outra atividade também que foi feita dentro do planejamento docente foi o projeto Canta um Conto, que foi sugerido pela estagiária professora, que recebeu muito bem, e foi aplicado histórias cantadas aos alunos de 1º ano, assim também como foi experimentado com 4º e 5º ano, que foi trabalhado ritmos como o lundu, como o baião, dentro das histórias cantadas. E foi muito bem recebido e foi muito bem aprendido o conteúdo musical nas 3 turmas trabalhadas. Então, esse planejamento docente, olhar a realidade da escola, observar as turmas e ser um planejamento flexível, adaptado aos alunos, é muito importante para que atenda a cada um. Libânio fala o seguinte, que o plano é um guia de orientação, pois nele são estabelecidas as diretrizes e os meios de realização do trabalho docente. Com sua função é orientar a prática, partindo das exigências da própria prática. Ele não pode ser um documento rígido e absoluto, pois uma das suas características é o processo de ensino, que está sempre em movimento, está sempre sofrendo modificações face às condições reais. Então, foi isso que nós observamos nas aulas. Atividades musicais que se adaptaram ao 4º e 5º ano, mas não se adaptaram ao 1º, e tivemos que mudar para que assim pudesse caber. E as minhas considerações finais, primeiramente, é que faça-se valer a Lei 11.679 de 2008, que seja de fato aplicada para que as escolas tenham estruturas para que o ensino de música, que é obrigatório por lei, que esteja dentro das escolas de ensino regular, aconteça. Que os governos e os governantes e os cidadãos, não só o corpo escolar, mas a comunidade de pais, estejam empenhados nisso, em fazer valer a lei, que as escolas tenham essa estrutura. E reforçar mais uma vez que o planejamento ele precisa ser coerente com a realidade escolar. Tem que ser feita essa adaptação. Essas foram as referências usadas para a escrita do presente trabalho, e muito obrigada.